Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao KVCast Blog e a série Como Morar Fora. Meu nome é Matheus e agora no mês de dezembro eu trarei informações para você referentes ao seu planejamento de mudança de país, beleza? O primeiro ponto de hoje que eu quero falar é sobre onde morar. Muita gente fala, pô, por que você não começa falando sobre documento ou sobre salário, sobre emprego de uma maneira geral? Eu falo, cara, antes de você definir tudo isso, antes de a gente falar sobre tudo isso, você tem que definir onde você quer ir. E por que isso é importante? Porque às vezes o país que você está tentando mudar não é bom para o teu objetivo ou para o teu estilo de vida. Na verdade, eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. Imagina o seguinte, que você quer vir para a Europa e ficar 3, 4 anos, fazer um pé de meia e voltar para o Brasil de uma maneira mais tranquila financeiramente. Portugal tem que ser riscado da tua lista. Por quê? Portugal você tem um custo de vida muito baixo, isso é verdade. Porém, o salário deles, daqui de Portugal, é baixo também. A conta fecha, porém não sobra dinheiro. Você vai conseguir sobreviver em Portugal? Sim, porém não de uma maneira que guarde dinheiro, que ajude uma mãe ou uma família no Brasil. Você não tem como fazer isso. Tá? Um outro exemplo, por exemplo, você é uma pessoa totalmente praieira que odeia frio e não vive sem praia. Você não pode ir para Dublin. Dublin, apesar de Dublin, a Irlanda de uma maneira geral, apesar deles terem um verão de 2 semanas de 23 graus, o resto do ano todo é frio, chuva, aquele clima cinza, tudo nublado, horrível. Então acaba te deprimindo de uma maneira que você às vezes vai querer ficar 2, 3 anos, só que você vai ficar totalmente infeliz no lugar. Beleza? E o terceiro e último exemplo, para você ver como é que é importante definir esse lugar, vamos supor, você tem um objetivo enorme e uma vontade enorme de morar na Alemanha. Porém, você não fala alemão e você não fala muito bem inglês. Como é que você vai morar num país que a língua oficial é alemão, que às vezes é um pouco difícil para a gente, e você não tem o inglês para você conseguir se virar no seu dia a dia ou até às vezes arrumar um emprego temporário que te auxilie aí financeiramente enquanto você não tem o alemão perfeito. Então não seria melhor você adiar esse teu plano em 2, 3 anos, por exemplo, fazer um curso de alemão bem intensivo no Brasil e aprimorar o inglês para você chegar na Alemanha de uma maneira mais tranquila, com o idioma oficial e também com o inglês, para se você não conseguir de um lado, você tentar do outro? Esse negócio do inglês na Europa é muito importante, porque hoje não existe mais aquele negócio de ele foi sem falar inglês e ele virou dono do restaurante, como sempre tem aquele amigo do vizinho, do conhecido da minha avó, da minha tia-avó, que foi para Londres sem falar uma palavra em inglês, com 10 euros na mão e hoje é dono do restaurante. Essa história é clássica, todo mundo já ouviu ela. Porém, nunca tem muito detalhe. Por quê? Ou é mentira, ou os detalhes são tão antigos que todo mundo esqueceu. Eu já ouvi essa história e, se a gente for pesquisar mesmo, a pessoa foi antes da década de 90 morar fora. Cara, era outro mundo, eram outras situações. Não tinha crise, não tinha União Europeia, não tinha euro, não tinha nada. É uma coisa de 30 anos, 30 e poucos anos atrás. Então, é muito mais difícil hoje, com a Europa globalizada, a Europa importando e exportando inúmeros cidadãos, né? Então, você vai na Irlanda, por exemplo, você tem uma comunidade polonesa muito grande, você tem pessoal da Itália, Espanha, próprio Brasil, todo mundo tentando a vida por lá, todo mundo tentando ou aprender inglês, ou aprimorar o inglês, na verdade, porque eles já aprendem, já sabem inglês de uma maneira bem tranquila, ou para trabalhar mesmo. Então você vai entrar no mercado de trabalho com uma pessoa que às vezes já fala inglês, tem o italiano, tem o espanhol, tem 2, 3 outras línguas. Então a competitividade, né, é muito absurda hoje. Então você está bem preparado, você às vezes com mais de um idioma ou com
ou dominando o idioma oficial do país, é muito mais simples, é muito mais tranquilo você de conseguir alguma coisa, né? Conseguir um emprego, e até mesmo se relacionar com as outras pessoas. Vir para cá, para a Europa, e só falar com brasileiro porque você não sabe como é que falar com um local ou com um estrangeiro, cara, é muito triste, né? Então, só para a gente não terminar esse vídeo não ficar muito longo, pense nisso. Faça uma lista das cidades que você quer ir morar e sai pesquisando. Tem inúmeros sites no Google, tem inúmeros blogs, tem inúmeros canais aqui no YouTube que falam sobre isso, de inúmeros brasileiros que tinham a mesma vontade que você e hoje estão aí vivendo no país e querem passar as informações para frente para você ponderar. A minha série, ela não quer em nenhum momento ser a verdade absoluta. Não é porque eu falei as coisas que vai acontecer dessa maneira. Não, eu quero auxiliar você a se preparar melhor. Teve alguns pontos que a gente vai comentar aí durante a série que eu passei, que se eu tivesse melhor preparado, eu não teria passado, eu não teria sofrido tanto. Então, o que eu quero, o meu ponto principal aqui é ser uma outra opinião para você ponderar. Então, você vai ter a opinião A, vai ter a B, talvez a C, e uma delas vai ser a minha. Eu não quero ser a certa, eu quero que você pense e tenha a visão de uma maneira um pouco mais ampla, beleza? Não quero, de novo, ser a verdade absoluta e eu quero auxiliar você a vir morar na Europa de uma maneira infinita. Você venha e fique para sempre, beleza? Amanhã a gente vai começar falando sobre Portugal e Irlanda. São os dois países que eu vou me basear mais nessa série, porque foram onde eu morei. Então a gente amanhã vai começar falando sobre Portugal e depois da Irlanda, beleza? Então a gente se vê amanhã. Beijo, abraço, tchau!